Boa tarde. A luta pela valorização da carreira de professor no Brasil e, em particular, no estado de São Paulo, é histórica. Embora no discurso seja unanimidade, o entendimento que sem essa valorização é difícil, para não dizer impossível, melhorar a qualidade do ensino, na prática a implantação de políticas públicas com esse objetivo tem sido bastante deficiente. Para os especialistas em educação, a fórmula é única: investir na formação inicial e continuada, cuidar da carreira e oferecer salários adequados à sua importância no processo de ensinar e aprender. Formação e valorização do magistério foi tema da conferência realizada pela APEUESP em abril passado e transmitido ao vivo pela internet. Para quem assistiu e deseja ver de novo, e para quem não teve a oportunidade de acompanhar, o Educação na TV traz um resumo das palestras desse encontro. Nós lidamos com a formação, nós lidamos com a avaliação, nós lidamos com currículos, enfim, a nossa lida diária e cotidiana na escola pública. Então, por essa razão, não pode um sindicato da educação não tratar dessas questões com a profundidade, né, ao mesmo tempo com a contemporaneidade que tem que ser tratado os temas. Hoje nós temos, de alguma maneira, uma consciência nacional de que a formação tem que ser valorizada. O que nós temos valorizado fortemente é que a formação desse professor ela tem que ocorrer num processo que combine, ao mesmo tempo, não é, a relação, no caso da universidade, com as escolas dos sistemas públicos. E é esse o nosso esforço, no presente momento, de grifar fortemente essa dimensão. Nós aprendemos a ser professores na relação com a realidade existente. E é a partir daí que nós temos que desenvolver nos cursos de formação todo o conhecimento que se faz necessário para que você aprenda a ser professor. Então, esta relação que nós estamos chamando aí de conveniada e que tem que ser acentuar a parceria, não é? Ela vai mostrando que cada vez mais tanto a formação inicial como a formação contínua deveriam estar pondo o acento nesta forma de formação, ou neste modelo, vamos dizer, de formação, que é de considerar a realidade que acontece nas escolas, nos sistemas públicos de ensino, não é, como o ponto de partida e o ponto de chegada, tanto para a formação inicial, como para a formação contínua dos professores nas escolas. Estou, portanto, aqui me opondo a um modelo que tem sido praticado e desperdiçado financeiramente no nosso país e em outros países também, não é? Que é esse modelo de considerar que a formação contínua é algo que ocorre fora da escola, não é? Em que o professor ficaria sendo quase que treinado em algumas competências e aí ele vai para a escola e aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu implanto um projeto de avaliação de desempenho profissional e não tenho previstos recursos para ajudar a formação de quem estiver mal, é um projeto para excluir. Ou seja, é um projeto em que eu vou classificar o desempenho dos professores e não precisa me dizer, não precisa fazer pesquisa cientificamente consolidada para saber que tem muita gente com dificuldades. Recentemente, não faz muito tempo, a CNTE fez uma pesquisa de norte a sul, de leste a oeste, sobre os problemas das doenças profissionais e foram estarrecedores os números com a chamada síndrome de burnout, que está atingindo os professores, especialmente da escola pública. Então, não precisa fazer pesquisa para a gente saber que tem muita gente mal. É um dos países que mais desrespeita professor no mundo. Dizem que o dinheiro não resolve o problema, não compra a felicidade, mas paga os gastos que a felicidade faz, especialmente no mundo capitalista. Então, vim com essa conversa
de que nós vamos dar condições de trabalho, formar professores, não sei o quê, mas os salários são péssimos, são os piores salários do mundo. Quer dizer, não tem como fazer uma educação de qualidade nessas condições. O professor pensando na prestação que vai pagar dentro de sala de aula. Eu sempre pergunto aos diretores, se vocês pudessem legislar, se vocês pudessem ter uma única ação para melhorar a escola de vocês, o que vocês fariam? É interessante como a esmagadora maioria dos diretores afirma que para melhorar a escola pública, a escola dele, ele precisaria de professores que trabalhassem num único turno, numa única escola. Vejam, isto é fundamental. Isto é condição sine qua non. Por quê? Porque a partir daí nós podemos pensar em formação continuada. Como diz o professor Luiz Carlos Menezes, que a gente vai superar a visão de formação continuada que se dá aos soluços. Não é? Um curso aqui, um curso ali, outro curso ali, outro curso acolá, não é? E soluçando, nós vamos fazendo cursos. E pensamos que estamos fazendo educação continuada. Quando a educação continuada, para mim, é a possibilidade que os educadores de uma escola têm, coletivamente, de refletir sobre a prática que eles fazem. E o Estado deveria dar condições para que isto ocorresse. O Plano Nacional de Educação, fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, trata da valorização do magistério junto ao capítulo sobre a formação de professores. O documento afirma que o compromisso com a melhoria da qualidade do ensino não poderá ser cumprido sem a valorização do magistério, uma vez que os docentes constituem o centro de todo o processo educacional. No PNE, a valorização do magistério é possível com uma formação profissional que assegure o domínio tanto dos conhecimentos a serem oferecidos e trabalhados na sala de aula, como dos métodos pedagógicos necessários ao bom desempenho escolar. E mais, um sistema de educação continuada que permita ao professor crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo. Jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada escolar dos alunos, concentrada num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as atividades complementares ao trabalho em sala de aula. Um salário condigno, competitivo em termos de outras posições no mercado de trabalho, abertas a candidatos com nível equivalente de formação. E conclui: a valorização do magistério depende tanto da garantia de condições adequadas de formação, trabalho e remuneração, quanto da exigência de uma contrapartida em termos do desempenho satisfatório pelo docente das atividades educativas. O ministro da Educação, Fernando Haddad, concorda com os especialistas e com o conteúdo do Plano Nacional de Educação sobre valorização do magistério. O ministro defendeu também a ampliação gradativa do financiamento da educação. Nossa meta é preparar o terreno para que em 2010 possamos aprovar no Congresso Nacional um repasse de 6% do PIB para a educação. 6% é o percentual mínimo recomendado pela ONU para os países em desenvolvimento. Todos desejam e esperam mais recursos para a educação, mas o ministro Haddad recomendou cautela para que os sistemas educacionais possam se preparar e fez a ressalva de que aumentar recursos sem apoio técnico e orientação do MEC não surtiria o efeito desejado. No próximo programa, continuaremos a tratar da formação e valorização do magistério. Lembrando que você pode assistir ao Educação na TV durante a semana no endereço eletrônico da APUESP. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá!